Olá, meus amigos! Vamos juntos novamente para mais um capítulo do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Meu nome é Márcia Amêndola e falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia. Se você está curtindo esse conteúdo, eu peço que compartilhe para que a gente possa reunir mais pessoas em torno desses temas, dessas reflexões. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida. E esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Então, nós temos recursos admiráveis, a gente nem imagina os recursos que nós dispomos e aqueles que foram oferecidos. Então, valores para que a gente possa conquistar o reino de Deus, o reino da felicidade. Mas veja que está condicionado à forma como nós agimos, como nós utilizamos esse acervo de tesouros que Deus depositou em nosso coração. Então, veja que está tudo depositado em nós, nós precisamos entrar em contato com esse acervo interior e utilizarmos. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. A gente já conversou aqui, nós recebemos muitas coisas de fora. E, em geral, nós temos uma vida muito voltada para o exterior. Nós buscamos coisas fora de nós. Até aí tudo bem, a gente está recebendo agora. Estou lendo, eu estou recebendo algo de fora. Mas o que eu tenho feito com esse conteúdo? Eu vou começar a compreender e buscar a analisar o que eu tenho por dentro, entrar em contato comigo mesma e fazendo essa autoeducação, então uma educação de mim mesma. Não é uma educação que se confunda com instrução. Kardec fala isso também. A educação, ela abrange o aspecto intelectual, mas acima de tudo o aspecto moral. Então é uma educação no sentido do ser integral, como a Joana de Ângeles vai falar. É preciso considerar o ser como um todo. É um ser que é espiritual, é um ser que sente, é um ser que pensa. Então, é um ser que nós temos que olhar dessa forma plena, integrada, como filhos de Deus, que está num processo de evolução. E assim nós precisamos fazer a educação desses aspectos, todos que fazem parte de nós. E com isso, né, fazendo essa educação, teremos, né, a consciência do que deve ser feito. Então, com essa autoeducação, começo a despertar, a gente já tem noções do que é certo fazer, do que é justo fazer. Muitas vezes a gente se depara com dilemas que a gente vai falar, dilemas éticos, em que eu devo tomar decisões, fazer escolhas. E para fazer escolhas eu preciso analisar, fazer uma avaliação, colocar em uma espécie de hierarquia os valores. Então, o que é mais importante para mim? Isso ou aquilo. Dali eu acabo escolhendo aquilo que eu considero. Desculpa que eu precisei fazer uma pausa. Então, retomando, eu estava falando que quando a gente toma consciência, a gente sabe o que é certo e errado, fazemos escolhas. E fazer escolhas, elas não são muito fáceis em alguns momentos. A gente não tem muita clareza do que é o certo a se fazer.
Mas quando a gente faz esse processo de educação, vamos despertando a consciência, as leis divinas vão nos guiando e passamos a saber o que nos trará paz de consciência, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é bom. Os dilemas éticos, como eu falei, a gente faz escolhas a partir daquilo que depositamos mais valor. Então, aquilo que é mais importante para mim. Só que eu também me deparo com as consequências, porque tudo que eu faço, eu gero, né, então uma ação tem uma reação correspondente. Com isso a gente também já conversou, nós temos a lei ali de justiça, os mecanismos da reencarnação, tudo isso atrelado a esse processo. E quando a gente age, a gente tem que ter clareza de que vamos provocar efeitos. Esses desdobramentos, nós teremos que responder por eles. Então, isso às vezes nos angustia, porque não sabemos, por vezes, os resultados das nossas ações. E aí ficamos naquela situação, faz ou não faz, porque eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer. São os dilemas. Mas quando a gente vai se educando, nós vamos ter maior clareza com relação a isso e ter condições de escolher o que nos vai dar mais tranquilidade, alegria, compreensão. Então, o raciocínio, ele é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. Então, veja novamente, nós falamos em educação, que é também instrução, mas também tem relação com o aspecto moral, com as emoções. Então, é isso que está em jogo. A gente ter que refletir para tomar as decisões, mas não podemos abstrair os sentimentos, em especial o sentimento do amor, que nós já vimos que é o mais importante que a gente precisa desenvolver. Então, quando tomarmos decisões, fizermos as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, mas de acordo com o nosso adiantamento espiritual, com a nossa capacidade de responder pelos nossos atos, então nós vamos ter que temperar todas as nossas ações com o amor. Com isso, nós colocamos nessas escalas, nessa hierarquia de valores, o amor no topo. E dali, o que eu faço tem que promover o amor, o bem-estar, a bondade, a generosidade, a fraternidade, como a gente vem falando. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda. E o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Se assim não fosse, nós não precisaríamos estar encarnados. Claro que o mundo exterior faz parte, ele é importante, nos influencia e é aqui que devemos passar pelas provas e expiações, mostrando, dando testemunho das nossas aprendizagens, da nossa regeneração. Então, nós precisamos dessa interação com as pessoas, com o mundo exterior. Então, o mundo exterior não deixa de cooperar. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está em nós mesmos, na experimentação individual da vivência de cada um. É esse processo de autoconhecimento, um processo fundamental, um dos primeiros. Veja que essa expressão foi trazida por filósofos e que, né, como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, um dos sábios da antiguidade falou: conhece-te a ti mesmo, como uma forma de nós vencermos as nossas más inclinações, né, lidarmos com as nossas imperfeições e nos transformarmos, superarmos esse processo todo.
o processo de autoconhecimento é que ele vai permitir isso. Então, já de muito tempo, Jesus enviou esses grandes espíritos para nos trazer essas mensagens. Mensagens de conhecer a si mesmo, depois de amar a Deus, para depois a gente poder amar o próximo. Então, é preciso se conhecer para se amar e assim, se amando, poder, com o nosso amor, transbordar e oferecer amor para todos. Esse processo de autoconhecimento não é fácil. Em geral, o que a gente se depara com situações em que a gente não gostaria de perceber e a gente vai camuflando. E assim vai durante os séculos e séculos, de modo que a gente está hoje de novo com essa mesma proposta. Vai para dentro, olhe para o seu interior, cuide de si mesmo, mas não é um cuidar de si de forma egoísta, não é fazer com que essa expressão amor próprio se torne expressão do egoísmo. Então, eu tenho que me amar, então eu tenho que ter as coisas só para mim, fazer tudo só para mim. Não é isso. Se cuidar muitas vezes é estar na relação com o outro, cuidando do outro. Muitas vezes a gente vai sentir essa alegria quando está ali trabalhando em auxílio do próximo. Mas o que acontece do autoconhecimento é que a gente tem que perceber em nós as nossas potencialidades, as nossas qualidades, assim como as nossas mazelas, os nossos vícios que a gente vai precisar ali olhar para eles, lidar com eles. Lembrando que não é numa única vida que a gente vai se tornar aí um espírito de luz, um espírito iluminado. Nós vamos precisar de várias. Por quê? Porque isso é uma jornada que a gente já viu que leva tempo, a gente vai amadurecendo. Não é plantar uma semente hoje que amanhã vai virar árvore. A gente sabe desses processos naturais que demandam tempo. Se na própria natureza, nas leis naturais, as coisas se operam dessa forma, como que não seria conosco? Então, nós temos que amadurecer, nós temos que aprender e passar pelas provas desse aprendizado para afirmar esse processo e ir seguindo adiante. Então, é uma escalada, a gente fala de uma subida, porque demanda esforço também, demanda dedicação, demanda disciplina, demanda, sobretudo, vontade. Então, a gente precisa entrar nesse processo e, de fato, querer olhar para si mesmo e se deparar muitas vezes com aquilo que a gente não gostaria de ver em nós. Mas é aceitar, acolher e dali a gente começa a promover mudanças. As mudanças vão começar a ocorrer de forma até natural. Não tem esforço. Eu sou egoísta, então agora eu vou ser altruísta, vou dar tudo para todo mundo, né? Vou distribuir tudo. Isso tem que ser feito de coração. Lembra da razão? Tomar as decisões com a razão, mas com sentimentos do amor. Se eu busco fazer o que eu chamo de caridade sem o amor, que é o ingrediente principal, então não tem. Paulo de Tarso já falava isso. Eu posso fazer de tudo, mas se eu não tiver o amor, de nada valerá. Nós temos que começar a perceber que precisamos encontrar esse ser em nós para nos amarmos e, plenos de amor, poder distribuir. Amar, inclusive, como somos, com as nossas imperfeições. Aceitar que somos imperfeitos, mas não quer dizer que nós vamos ficar ali parados, né? Nós temos que reconhecer e ver agora o que eu posso fazer para transformar, para melhorar. Então, eu sou egoísta, eu reconheço que nesse momento eu estou sendo egoísta, eu quero tudo para mim. Então, é aquela disputa, o último brigadeiro, e eu quero para mim. Então, eu vou
vou deixar ali. Aí pergunto para as outras pessoas, olha, você quer, ao invés de eu tomar a frente, e é meu. Né? Isso é um exemplo banal para a gente falar, mas a gente tende a fazer isso com coisas muito mais sérias. A gente querer tomar a frente. Então, uma coisa que a gente pode não perceber quando está sendo egoísta é pegar, olhar nesse momento de pandemia em que a gente precisa ficar dentro das nossas casas, é falar assim, oh, que droga, que chato isso, eu queria estar fazendo uma atividade física, eu queria estar correndo na rua, andar de bicicleta, eu queria estar na praia, eu queria estar e eu não posso por causa disso. Parece uma coisa sem importância, né? Parece uma simples reclamação, mas a gente está falando de uma forma muito egocentrada. Quando a gente fala muito eu, meu, minha, usa muito desses pronomes, é uma autorreferência. Então, eu queria estar fazendo isso. Isso tudo aí só me aborrece porque eu queria estar fazendo e eu não posso. Ao invés de a gente buscar compreender, essa é uma situação que todos nós estamos passando e que eu preciso me cuidar e preciso cuidar do outro. Então, eu vou cuidar de mim, cuidar do outro, fazendo com o quê? Cumprindo com as regrinhas, os decretos que pedem para que a gente fique em distanciamento social, que a gente permaneça em nossos lares, para que a gente use equipamentos como a máscara, por exemplo. Então, quando eu aceito e começo a agir para cuidar de mim e cuidar do outro, eu já estou caminhando no sentido de superar o egoísmo, aquele pensamento em que eu quero o meu próprio bem-estar e não estou pensando no bem-estar do outro. Então, é preciso observar nesses pequenos detalhes, porque pode parecer às vezes muito inocente, mas eu estou falando e expressando ainda o egoísmo que há em nós, cada um de nós. Então, esse é um processo de autoconhecimento que é muito sutil, por isso que é difícil fazer. A gente acaba dando muitas desculpas, ao invés de olhar de frente e falar, é isso mesmo, eu estou agindo desta forma e eu vou reconhecer que eu estou agindo dessa forma e agora o que eu posso fazer para agir de uma forma que seja mais adequada para todos, para o bem-estar de todos. E eu faço essas reflexões e aos poucos eu vou mudando. Mas não, se eu fico, não, sabe como é que é? É que eu tô assim, muito cansado, eu só queria dar uma voltinha ali, já tô tanto tempo em casa, precisava tomar um sol. Começo a dar desculpas, eu entro com os mecanismos de defesa do ego. Começo a racionalizar, né, dando explicações racionais para aquele meu comportamento, ao invés de reconhecer que aquele comportamento é uma atitude egoísta. E assim fica um processo muito difícil, muito sutil da gente perceber. Por vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico para que essas coisas possam ser trabalhadas em detalhes, esmiuçadas e vistas, né? Não camufladas, quando a gente vai se enganando. Tá? Então, quando ouvimos lições imortais, sulcadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso da parte de nós é a recusa. Viu o que eu falei dos mecanismos de defesa? E nem sempre prestamos a atenção que corresponda às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós pelas vias das reações naturais e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira, aquela em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas.
Então, o que acontece muitas vezes é que a gente vive uma vida tão superficial, tão voltada aí para o mundo exterior, tão distraído, tão inconsciente, tão no automático ou tão reativa, que a gente não se dá conta. Reativa é isso, né? A pessoa faz, eu respondo, eu reajo. Eu não percebo, né, para parar e falar assim, puxa, eu estou sentindo isso. Então, alguém pisa no meu pé e eu sinto aquela dor, a minha reação é empurrar aquela pessoa. Né? Ou então a pessoa me ofende, a minha reação, que eu fiquei com raiva, é ofender aquela pessoa. Isso é reação, isso é uma pessoa reativa. Muitas vezes a pessoa reativa, ela dá as tais desculpas. Ah, você furou o sinal vermelho. Ah, mas sabe o que foi? Eu estava dirigindo ali, eu estava com pressa. Começa a entrar com desculpas e ao invés de reconhecer que cometeu uma infração de trânsito. É verdade. Eu, de fato, passei o sinal vermelho. Então, me desculpa, eu errei. Pronto. Assume. Assume as consequências dos nossos atos. Quando a gente começa a entrar com as desculpas, como eu falei, subterfúgios, e não assume os nossos atos, o que acontece? Nós começamos a infringir várias leis. Lei do trânsito é uma coisa, mas as leis da vida, as leis divinas, quando a gente começa a burlar e a infringir as leis divinas, nós vamos ser chamados por essa mesma justiça divina a repararmos aquilo que nós fizermos. E aí vem a escola nos ensinando através desses mecanismos de despertar de consciência, que são os infortúnios morais e as dores físicas. Então, infortúnio moral a gente pode traduzir por sofrimento. E as dores físicas, tá bem claro que são as dores que nós vamos sentir pelas doenças no nosso corpo físico. Mas nós temos vivido muitos casos de depressão, de ansiedade. São esses transtornos mentais que refletem o sofrimento psíquico, o sofrimento moral. Isso tem crescido ao ponto de muitas pessoas cometerem suicídio. Então, precisamos falar sobre isso. A alma endurecida precisa sofrer para aprender. A alma endurecida. Veja que nós não precisamos sofrer para aprender. Mas aquela alma que está endurecida, às vezes precisa de alguns golpes para quebrar essa carapaça que foi colocada em torno do próprio ser, do próprio coração. Então é que iremos aprender por amor a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar. Por quê? Se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, caímos nos caminhos do egoísmo, de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntas com desprendimento nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços, nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. Aqui a imagem de Cristo na cruz, com os braços abertos, indicando os caminhos da vida. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas para encontrar o caminho que leva à felicidade. Nós podemos. Veja que ele fala que nós temos aquela lavoura interna, ele vai repetindo essa imagem o tempo todo. Nós temos que cultivar em nós essas emoções, nós temos que cultivar em nós os bons sentimentos. Que bons são esses? São aqueles que geram bem-estar para nós e para os outros. Lembrando que o egoísmo é esse ego que está doentio,
tá doentio, tá exacerbado, ele vai se manifestar querendo tudo para si. Então, temos aqui a necessidade de uma educação, de uma disciplina, de sermos mais rigorosos conosco, com os nossos comportamentos, né? Com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Nós já vimos isso. E lembrando que ainda somos egoístas. Esse é o grande vício. Os males, né, a origem de todos os males procede ali, então, do egoísmo. Nós precisamos ter um olhar para esse aspecto em nós. Se a raiz de todos os males é o egoísmo, é ver num ato que eu tenha cometido, onde está o egoísmo ali? Então, eu tenho ciúmes de alguém. Onde está o egoísmo nos ciúmes? Tudo que me leva, né, ele fala aqui, né, eu preciso fazer o desprendimento. Então, tudo que me leva ao apego de bens materiais. Veja bem, se nós passamos a nos reconhecer como seres espirituais e que essa vida é uma passagem, tudo que nos é dado é por concessão divina, que tudo que nos é dado pode ser retirado. Lembra daquela passagem, uma parábola no Evangelho, em que o proprietário das terras teve uma lavoura farta, colheu e ele disse que ia demolir os silos, né, e ia construir outros maiores para poder armazenar, acumular. Então, essa ideia de acumular bens. E aí a ideia que se passa depois é, né, que ele é louco. Ele não sabe que está reservado para o dia seguinte a morte dele. Então ele vai morrer no dia seguinte, o corpo físico, né? Ele vai ser retirado dali e nada daquilo pertence a ele, não vai levar absolutamente nada. Então o que você tem em abundância é para ser distribuído. Tudo nos será dado por acréscimo se nós cuidarmos do lado espiritual. Então, cuidemos desse lado espiritual, que tudo mais que precisarmos, nós receberemos. Isso é até a fé. Isso é realmente compreender a mensagem de Jesus. Muitos de nós ainda não compreenderam. Muitos não compreenderam essa mensagem, né? De desprendimento, de não ter apego pelos bens materiais. Eles são para uso. Nós somos usufrutuários. Nós estamos aqui para usar desses bens que são de Deus. Deus nos deu para que pudéssemos usá-los em proveito de todos. Assim não haveria miséria, não haveria os flagelos humanos, os flagelos na natureza, não exploraríamos. A ganância é mais um que provém, um dos vícios que provém do egoísmo. Então, nós precisamos começar a identificar isso e trabalhar isso em nós, num autêntico desapego das coisas, num uso legítimo para benefício de nós e do próximo. Então é preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Ele repete isso para nós. Esse é um comportamento que a gente vai assumir à medida que nós nos conhecermos. Quando eu começar a perceber o egoísmo em mim, eu vou começar a me educar, a ensinar outras formas de agir, vou poder doar sem exigir nada de ninguém, porque eu já compreendi que, né, as pessoas são o que elas podem ser, elas dão o que elas têm para dar, elas agem conforme elas são, as características dela. E também vou amar sem pensar em troca. Muitas vezes a gente espera ser amado, mas não oferece o amor. Então, cabe
cada um de nós busca amar. E se o outro tiver amor para dar, ele vai retribuir. E a gente vai ficar feliz só do fato de poder amar e ter o coração pleno de amor para dar. Este é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Ah, que legal, que eu sempre uso essa imagem também do poço. Então, nós temos um poço dentro de nós, pleno da água viva, que Jesus dizia que quem bebesse dessa água jamais sentiria sede, porque está pleno, não falta. É um poço em que a gente dá e vamos continuar cheios dessa água viva, né, desse amor, pleno desse amor, dando, né, para todos que têm sede, que precisam ser amados, precisam receber o amor, precisam desse exemplo nosso, para poder se sensibilizar. Muitas pessoas precisam receber esse amor para poder se sentirem tocados, afetados, né? O afeto é isso, é da gente poder fazer algo que sensibilize, que nos movimente, que nos faça sair daquele estado em que a gente se encontra. Então, essas pessoas vão ser afetadas e vão começar a se movimentar no sentido de também se sentirem plenas de amor, de poderem conquistar para si o amor. Trabalha dentro de ti mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse dessa água, reparte-a com os sedentos que aparecerem em teu caminho. A água do conhecimento é divina e quanto mais a damos, mais a temos para distribuir, mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desaguar mais no mar do coração. É o que eu falei, né? E ele termina: recebemos e doamos. Essa é a lei do amor. Então, não temamos. Vamos dar em abundância, vamos distribuir o que nós temos de melhor, os nossos sentimentos. E também, lembra o seguinte: caridade não é dar esmola. Caridade não é dar apenas bens materiais. Caridade é dar com amor. Então, se você vai dar um abraço com amor, você está praticando a caridade. Se você vai dar alguns minutos para ouvir alguém que está em sofrimento, isso é caridade. Se você vai dar, então, do seu tempo, se você vai dar do seu afeto, se você vai dar dos seus bens materiais, mas vai fazê-lo com amor, porque de fato desejamos o bem das pessoas, isso é a prática da caridade, do amor, e aí estaremos num caminho ali reto de ascensão para o reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro de nós, é só uma imagem que a gente faz de uma elevação, né? De nos tornarmos mais sublimados, mais elevados espiritualmente. Todos façamos uma reflexão sobre esses temas e desejo muita paz e até o nosso próximo encontro.